E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 4. Lembrando que na nossa aula 3 nós falamos sobre a periodicidade e a forma de correção das nossas receitas, das nossas despesas e dos nossos investimentos. Fizemos um link com investimentos e já pedimos como tarefa para vocês, para a aula 4, o levantamento de todos os seus bens, dos seus ativos, tá? E nessa aula 4, que se inicia agora, a gente vai falar sobre os seus bens, sobre os seus ativos. Eu gostaria de dividir os seus ativos em três grandes grupos. Seus ativos financeiros, seus ativos fixos e seus ativos futuros, que são ativos mais subjetivos, tá? Eu sugiro a vocês que incrementem aquela planilha inicial que eu disponibilizei com vocês na aula 2, incremente com o patrimônio e crie ali esses grupos todos, tá bom? Vamos começar a falar sobre os ativos financeiros, então? Também vamos subdividir esses ativos financeiros, vocês vão entender por quê. Ativos financeiros nós vamos dividir em ativos financeiros de renda fixa, que são debêntures, fundos de renda fixa, CDBs, tá? Um outro grupo, ativos financeiros de renda variável, bolsa de valores, fundo de ações, e um terceiro grupo, que são o grupo dos... esqueci agora, hein, gente? Peraí. Alternativos. Desculpa aí. O terceiro grupo é o grupo dos alternativos, que entra os fundos multimercado, aplicações eventualmente que tem papéis de fora, né? Ouro e outras coisas mais, tá? São os alternativos. Por que eu quero que vocês abram os seus ativos financeiros em três grandes grupos? Para vocês entenderem a variação, né, desses rendimentos positivos ou negativos de cada grupo seu. Dependendo da característica, dependendo da tua idade, dependendo da tua aptidão a risco, você vai, obviamente, ponderar se você vai trabalhar mais com renda variável, mais com renda fixa, e a experiência ao longo do tempo vai fazer com que você monte uma carteira de ativos financeiros alinhados com o teu perfil, ok? Vamos lá. Começando, eu gostaria que nessa planilha que vocês estão montando para controle, nós tivemos para cada ativo financeiro, para cada ativo, dentro dos três subgrupos, para cada ativo, você criasse lá, por exemplo, aplicação CDB do banco XYZ. Várias linhas. Saldo atual, o saldo anterior. Eu quero que você coloque a aplicação, resgate, rendimento financeiro, que é o rendimento em reais, e o rendimento percentual, tá? Então, a sua planilha vai ter todas essas linhas para cada investimento seu, para cada ativo seu, ok? Para que a gente possa, no mês a mês, acompanhar o rendimento dessas aplicações. Se foram positivos, se foram negativos, se foi positiva, quanto foi, etc, etc, etc. Obviamente que a somatória de todos esses ativos, tá? Por exemplo, de renda fixa, vai dar o total das suas aplicações de renda fixa, a somatória de todos os seus ativos de renda variável, idem, e a somatória dos seus ativos alternativos, idem, totalizando aí todos os ativos financeiros, ok? Ficou claro para vocês? Ativos fixos, tá? Como é que nós vamos separar os ativos fixos? Para mim, ativos fixos é muito mais simples, tá? Muito embora a gente vai abrir todos os ativos, por exemplo, casa, apartamento, carro, que mais que entra aqui? Sítio, casa na praia, tudo, tá? Nós vamos, obviamente, avaliar isso tudo. Eu quero que você coloque o valor desse ativo e valor de mercado. Não é valor de liquidação e nem valor sentimental, é valor de mercado. Quanto vale cada ativo desse, perfeito? Indo pro terceiro grupo, que são os ativos futuros, mas antes, dando uma dica para você em relação aos ativos fixos, gente. Eu costumo dizer que ativo fixo vale aquilo que ele rende, tá? Ah, eu tenho uma casa em tal lugar, tá bom. Quanto rende essa casa? Quanto rende esse ativo? Você precisa ter rendimento dos seus ativos. Ah, eu comprei uma casa por 160 mil e aluguei essa casa por R$400 líquidos por mês. R$400 líquidos por mês, se você pegar os 400 e dividir pelos 160 mil, você vai chegar à conclusão que você está rentabilizando esse teu ativo, partindo do princípio que esse 400 é líquido, tá? Em 0,25 ao mês. Se você está rentabilizando a 0,25 ao mês, equivale a uma taxa anual de 3%.
a nossa Selic está 2,25, beleza, é uma boa aplicação financeira esse ativo. Para o momento que nós estamos vivendo de taxa de juros muito baixa, tá? Se nós voltássemos lá para a taxa de juros a 14%, 10%, 8%, seria um péssimo investimento. Hoje é um investimento que paga mais ou menos o que você receberia numa aplicação de renda fixa no mercado financeiro. Perfeito? Então, só fazendo parênteses, o seu ativo vale o que ele rende. Coloque isso na tua cabeça, tá? É óbvio que o seu ativo, que é a casa que você mora, você não vai fazer essa conta, porque você reside dentro da casa, tá bom? Mas essa é a minha sugestão para você. Vamos começar os ativos futuros, principalmente para quem trabalha no regime de CLT, com o teu saldo no fundo de garantia. Todo mês a tua empresa deposita 8% do teu salário numa conta, tá? Que rende 3% ao ano, tá? Então, você tem uma conta lá que você não pode acessar a qualquer momento, apenas em momentos aí de movimentação, de transição, você sai da empresa, é dispensável, etc, etc, ou momentos que o governo permite, mas é uma aplicação sua, tá? É um ativo que você tem. Por que ele é um ativo futuro? Porque você não pode botar a mão nele a hora que você quer, tá? Só lembrando você, então, que esse saldo que você tem lá no fundo de garantia propicia a você, caso você seja dispensado da companhia, um outro ativo, que é a multa do fundo de garantia. 40% do que você tem depositado no fundo é o produto dessa multa. Então, 40% desse valor você vai receber na tua rescisão. Então, esse é um ativo também futuro. Indo um pouco mais longe, você pode ter, eu expliquei isso no vídeo anterior, tem empresas grandes que têm bônus futuros. Ela te propicia o direito de receber, depois de 3, depois de 4, depois de 5 anos, um determinado número de salários. Eventualmente, se você tiver este benefício, coloque lá também nos seus ativos futuros o seu bônus, que nada mais é do que o número de salários que você recebeu vezes o seu salário atual, tá? Outras coisas que podem entrar aí, heranças de família. Poxa, eu já recebi de herança uma casa, já recebi um sítio, etc., mas não está comigo ainda. Mas eu já devo lançar isso como herança de família, e isso para mim é uma reserva que vai servir, que vai formar meu patrimônio e vai servir para uma eventual transição futura, tá? A nossa aula de hoje, ela é muito rápida, é isso que eu passei para vocês. Só concluindo, nós vamos ter então os nossos ativos, o nosso patrimônio dividido em 3 grupos, nós dividimos. A parte mais complicada é a parte financeira, que eu pedi para você subdividir em renda fixa, renda variável e fundos alternativos, ok? E vamos botar isso tudo na planilha e vamos rodar, tá? Você já tem levantado todo o seu patrimônio e você já tem o teu fluxo de caixa, você tem seus investimentos, você já tem suas aplicações, você já tem tudo isso. Faz a somatória do seu patrimônio que é líquido, ou seja, disponível. O que é isso? São as suas aplicações financeiras, que está subdividida, são os seus bens que podem ser vendidos e transformados em dinheiro, tá? Então faz a somatória de tudo isso e divide essa somatória pelo teu orçamento médio, ou seja, quanto você gasta por mês. Qual é o teu gasto médio? Você não colocou na planilha lá os 12 meses, com todas as despesas? Qual foi a média de gastos mensais? Se você dividir esse seu patrimônio pelo valor médio mensal de gastos, você tem o teu fôlego. Ou seja, quantos meses você pode ficar sem ter renda, sem trabalhar, sem ter renda, por uma eventual transição. É uma forma simples de calcular, mas dá para você ter uma ideia. Óbvio, nós vamos incrementar essa análise, mas num primeiro momento, sem pensar em juros reais, sem pensar em nada, a conta é essa, tá bom? É bastante simples. Tarefa da próxima aula, eu queria dar um exemplo para vocês, tá? Vamos admitir que você olhou para o teu orçamento e conseguiu fazer uma otimização de R$500. Admitamos que você tem 25 anos e que você vai pretender fazer a sua transição definitiva, desacelerar com 50. Se você acreditar que esses seus R$500 que você otimizou, você pode perpetuar esse valor em termos de otimização, nós não estamos falando mais em R$500, estamos falando em 25,
vezes 12, vezes 500, ou seja, nós estamos falando em R$150 mil. A aula seguinte, nós vamos falar de otimização, e é esse o exercício que nós temos que fazer. Nós não podemos pensar, eu estou economizando 500. Nós temos que pensar, nesse nosso programa de transição, que nós estamos poupando 150 mil, e de uma forma muito simples, economizando 500. Perfeito? Então, esse é o exercício que eu gostaria que você fizesse com a sua família, olhasse para as suas despesas agora e tentasse otimizar. Esse exercício na nossa aula 5, nós vamos fazer, eu vou dar inúmeros exemplos de otimização para você, mas eu gostaria que você já fizesse esse exercício já com a tua família. Ok? Paulo, aproveitando, tem uma pergunta aí da nossa ouvinte, a Luciene. Ela me pergunta o seguinte: Viguinho, o ideal é ter uma conta de investimento para cada objetivo? Luciene, sim. Admitamos que o investimento que você está fazendo é um investimento para a sua transição de carreira, e isso vai ocorrer daqui a 10, 20, 25 anos. Bom, com esse prazo, você pode, na minha opinião, trabalhar com renda variável, um fundo de ações ou ações propriamente ditas, tá? Agora, se você não tolera riscos, tá? Você quer trabalhar com ativos de longo prazo, mas não tolera riscos, você pode trabalhar com NTN, você pode trabalhar com debêntures, que são ativos que também têm prazos longos, têm rendimentos melhores e que você tem minimizado os seus riscos. Se o teu investimento é uma coisa de curto e médio prazo, por exemplo, quero trocar o carro daqui a 8 meses, aí eu sugiro que você tenha uma aplicação em um fundo de renda fixa, por exemplo. Por quê? Porque você vai ter um rendimento até lá e não estará sujeito à flutuação da renda variável, tá? Pode ser um fundo de renda fixa, pode ser um fundo multimercado, que minimiza bastante aí as flutuações da renda variável, esse tipo de aplicação. Aproveitando também, Lu, nós vamos ter dentro desse nosso programa uma série nova que se chama Veguin Convida, tá? E o nosso primeiro convidado é o meu amigo Márcio Borges, que vai vir falar sobre ativos financeiros, sobre aplicações financeiras, que tipo de aplicação, qual é o rendimento, enfim, coisas desse tipo, tá bom? Então, fique ligada que nas próximas semanas nós teremos esse nosso novo programa que é o Veguin Convida, tá bom? Beleza. Lembretes para todos vocês, dúvidas, luiscarlosveguin@gmail.com. Mande suas dúvidas, mande suas sugestões, tenho recebido muitas sugestões, obrigado. Inscreva-se no meu canal e incentive as pessoas a se inscreverem no meu canal. Vai lá no meu canal, faz a sua inscrição para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas, tá bom? Aula 4 encerrada, fico por aqui. Tarefa da aula 5, não se esqueçam da otimização das suas despesas. Façam um exercício junto com a família, tá bom? Grande abraço a todos, boa semana a todos.